Olá, meu amigo. Daqui a pouco eu lhe chamo. Esperando agora chegar para a gente poder começar. Boa noite, Mila. Tudo bom? Boa noite, minha amiga. Como é que você tá? Quanto tempo, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse espaço. Mais um Compulsar Talk e hoje realmente teremos uma conversação muito prazerosa com um amigo muito querido, né? Nós graduamos juntos, já são 20 anos que nos conhecemos e será um grande prazer poder tê-lo aqui nesse momento, trazendo um pouquinho da realidade dos implantes e a gente entender um pouquinho como é que funciona o paciente anêmico nessa jornada, né? Nesse planejamento. Boa noite, bom tê-los aqui. Boa noite, Dani, Mila, reunindo velhos amigos, colegas, graduamos juntos, né? Então a gente vai conversar, hoje eu vou trazer o professor Alex, que é professor do curso de especialização em implantodontia, dupla certificação em implantodontia periodontia e implantodontia prótese. Ele também tem especialização em prótese. E eu chamei exatamente para isso, para ele trazer um pouco numa conversa, numa troca de ideia entre colegas, a realidade do que se almeja, o que é que a gente espera do tecido biologicamente quando a gente vai fazer um planejamento de um implante. Qual é o melhor dos mundos ali, né? E trazendo isso, nada melhor do que ele para falar um pouquinho da bagagem dele relacionada a isso e trazer um pouquinho disso para a nossa conversação, tá? Vou chamá-lo agora, deixa eu ver como é que faz, gente. Para chamar para participar. Lecão, você tem que pedir para mim, meu amigo. Pedir para participar. Eu não estou te vendo aí. Boa noite a todos. Vou chamar o professor Alex para a gente iniciar esse Compulsar Talk de hoje, né? Trazendo um pouquinho da realidade da anemia para o planejamento de implantes nesses pacientes. Entrando. Aceitei? Boa noite, Lecão. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Prazer grande te ter aqui hoje. A gente poder trocar essas ideias, né? Vamos conversar clinicamente sobre isso. Grande amigo meu, grande amigo mesmo. Dividimos sala de aula, dividimos a graduação, especialização, né? E depois nos tornamos professores e hoje damos aulas juntos, né? Então é um grande prazer ter você aqui hoje, meu amigo, nesse projeto que eu trago para a gente trazer um pouquinho da leitura sistêmica dos nossos pacientes e poder conduzir de uma maneira mais segura. Oi, Pri, um beijo, minha amiga. Saudades. Lecão, comece me falando um pouco, se apresente, o espaço é todo seu. E comece me falando um pouco qual é o melhor dos mundos, né? Quando a gente vai fazer uma instalação, planeja um implante, o que é que você considera de melhor dos mundos teciduais para que essa osso-integração ela seja alcançada?
Primeiramente, queria agradecer aqui, Ana, pelo espaço. Na verdade, um fã seu, né? Um fã e Oh, amigo. É muito seu crescimento e você merece tudo. E estamos aqui, eu e a Andressa, juntos, para poder te é ajudar com o Dessinha que mora no meu coração, minha irmã. Hoje Ganhei uma vamos irmã. lá, vamos falando de Maria, né? Nesse exato momento. Aí eu acho, não sei, tenho certeza que ela vai entrar. É, Mas eu a sei o gente momento que vocês estão. correria. Queria falar um pouquinho aqui da importância de um planejamento, de um exame clínico adequado, de uma anamnese. Eu brinco falando que fazer cirurgia é fácil. O difícil é planejar. Planejar É, é importante, isso. tá? E a gente desenvolve um papel importante na prevenção e complicações que nossos pacientes têm. Tá? A gente tem como melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem que pegar, planejar, avaliar toda a situação daquele paciente, principalmente em odontologia. O que eu Isso. vejo muito, não entrar muito em detalhes, às vezes, é as gerações vão mudando e as formas de tratar vão mudando também, mas eu sei que tem aquela ansiedade de querer operar, mas tem Exato. que ser. Então, eu fiz bastante, a gente tem que ler bastante artigo, livro. E infeliz a pessoa que faz um curso de especialização e não tem a possibilidade de fazer cursos para complementares como o seu, que você vai lançar. E ler bastante, tem que ler bastante. A gente interfere É. muito na qualidade de vida das pessoas, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, né? E previne as complicações. E qual, o que é que Então, a você gente espera, Lecão, assim, quais condições, quando você faz um planejamento, né? Qual seria esse melhor dos mundos, assim? O que é que aquele tecido ele tem que ter? É, a gente faz toda uma primeiro avaliação, né, tomográfica, né? Pode falar melhor do que eu. Pode falar, sinta-se aberto para é isso. importante fazer um exame, um planejamento reverso, fazer um planejamento reverso, porque Exato. aqui nós Pela estamos na prótese, funcionalidade. no Exato. implante, com o implante vai fazer a questão da raiz. Né? A Exato. gente também tem que fazer solicitar exame de imagem, tomografia. Tem gente que acaba solicitando uma panorâmica, que são duas dimensões, mas é Não é o dos bastante melhores dos mundos, é. ideal, que é um exame de imagem em três dimensões, para poder avaliar bem aquela imagem, ver se realmente a pessoa tem espessura óssea e um comprimento ósseo, uma altura adequada, né? Altura e espessura. Isso, essa imagem avalia isso, principalmente as estruturas anatômicas, e perto de onde a gente vai fazer a cirurgia. Também é importante, a gente fazer solicitar exames laboratoriais, que é um dos tópicos que a gente vai tocar Isso. bastante aqui, e também a anemia. E como é que a gente Que é o sabe que a da gente vai anemia? falar hoje, inclusive, né, meu Não está amigo? sentindo aqui aspecto você da anemia, mas uma das formas de a gente detectar a anemia através de exames laboratoriais. A gente vai Exatamente. conseguir detectar esse anemia e conseguir Exatamente. conversar, também disciplinar, né? Conversar com o médico, ver a melhor possibilidade e também fazer antibiótico profilaxia, que é Sim. importantíssimo nesse ponto. A gente entrar E com aí antibiótico profilaxia. a gente entende, né? A gente começa a pensar, quando a gente pensa no implante, no planejamento do implante, a gente tem que olhar para aquele tecido, né? É Então, isso. como você Fora do mencionou, a gente né? vai fazer todo um aporte de diagnóstico, como você mencionou muito bem, a gente começa de um planejamento reverso, exatamente porque não adianta colocar numa posição que não tenha funcionalidade. Então, a gente começa de um planejamento reverso e depois a gente vai olhando também para o tecido que a gente está trabalhando, não só o tecido ósseo, como o tecido que vai envolver aquele implante, né? Aquele futuro implante ali que vai fazer parte dele, que é o tecido perimplantar. Então, a gente tem Outra que coisa, entender muitos aspectos relacionados a isso, que para que a osseointegração ela realmente aconteça, não é um processo simples, é um processo biológico complexo. E ele envolve uma capilaridade, uma nutrição tecidual que precisa realmente dar o suporte necessário para que o coágulo se forme naquelas roscas, né, Lecão? Para que exatamente isso aconteça. A gente comece a promover ali a neoformação óssea em torno daquele implante. E o você que a está gente não assistindo, encontra no paciente anêmico. A gente não tem os melhores dos mundos no paciente anêmico, né, meu amigo? Como você está tem que saber que a mencionando. cirurgia total é um procedimento invasivo, de maior risco, na verdade, né?
tem que fazer um planejamento para fazer intervenção segura naquele paciente. Exatamente. E Porque existe essa suscetibilidade para infecções. A gente diminui muito exatamente. essa possibilidade, principalmente uma Exatamente. pessoa com anemia. Outra coisa também, Aninha, que eu gosto muito no planejamento, eu foco muito, olhar para a notícia, como faz nossos alunos, é a questão do biótipo gengival. Eu vou falar aqui, existem várias classificações, mas eu vou falar de uma forma, uma que ele, achei 99, que é a fina e espessa. Essa aí é a É, mais comum de de detectar. qualidade Essa muito tecidual. a gente tem que tomar cuidado, porque um biótipo gengival espesso interfere na implantodontia, por quê? Na verdade, você vai fazer exodontia, um implante imediato, e a possibilidade de exposição de rosto é muito mínima, porque embaixo daquela gengiva tem bastante osso. Mas tem que ver quanto vai ter sido operativizado, a altura, papila naquela região, os dentes mais de formato quadrado, né? E o biótipo mais fino, ele tem uma grande incidência de descenso e penetração. Exato. O Então, fenótipo ele influi nisso, né? Nessa tomada de decisão. E a anemia ela uma, vai interferir nessa qualidade tecidual. Então, se a gente tem um paciente anêmico, a gente tem que entender que ali a gente tem uma hipóxia tecidual. E essa hipóxia leva a competição entre as células. Então, aquele epitélio que está ali naquele tecido mucoso, ele vai atrofiar, ele vai reduzir suas camadas porque ele está competindo com o oxigênio, né? Então, a gente tem os capilares sanguíneos que estão lá no tecido conjuntivo, abaixo dele, que vão nutri-lo. Então, se a gente não tem esse aporte nutricional suficiente, a gente vai ter uma adaptação desse tecido a isso. Então, a gente vai ter um tecido com uma qualidade que não é a ideal, né? Então, a gente tem que entender isso, assim como o tecido ósseo também. Então, tem estudos que mostram que o tecido ósseo, ele sofre remodelação, né? Então, a gente perde qualidade tecidual também nisso. Mas isso não contraindicará o planejamento, né? Mas a gente tem que compreender, em determinadas situações, sim, mas a gente tem que compreender exatamente isso. Que tipo de tecido a gente está lidando, e já nessa abordagem, trazer uma anamnese que seja mais direcionada, questionar o paciente, né, Lecão? Alex até comentou outro dia comigo que ele questiona em relação aos sinais, possíveis sinais que a anemia possa dar, né, Alex? Né, Mas, meu Aninha, amigo? aí a questão do biótipo é importantíssimo, porque quem faz tratamento ortodôntico, porque a ortodôntico está aqui na live, depois vai assistir no canal que vai deixar gravado, na Exato, movimentação do vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, como tem uma decência de penetração, às vezes a gengiva está um pouquinho acima do osso, mas quando você tem essa movimentação do vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, uhum. ela tende a acompanhar onde está a penetração, a decência, na verdade. A penetração é como se fosse um buraquinho com um colarinho de Exato, ele é osso, né? só para um remanescente ósseo Você faz uma acima, movimentação de exatamente. colarinho, vai embora e vira uma penetração. Então a pessoa às vezes, pô, doutor, eu botou o aparelho aqui e apareceu uma recessão, a gengiva está aparecendo aqui, o que aconteceu? Até o gengiva fim. Então essas coisas Exato. interferem também na endodontia. A gente vai fazer exodontia implante imediato, a gente não trabalha um tecido lá naquela região, um tecido, uma cirurgia plástica, ocorre o quê? Exposição de rosto no futuro. Claro, claro, a gente tem que modificar Claro. aquele fenótipo ali, exatamente. Só para deixar bem claro aqui, porque tem pessoas às vezes que não é dentista, está assistindo a live, a Aninha falou até de ossa-integração. O que é isso? É a partir do momento que você trabalha na implantodontia, você vai falar de implantes, você faz o processo de fresagem, faz perfurações, para ter na dentista aqui, e faz a instalação do seu implante. Logo depois de um tempo ocorre a ossa-integração, tá? Que é Exatamente. a união do osso no implante, naquela região. Isso devido à biocompatibilidade do implante de titânio. Então, ocorre o quê? Exatamente. Uma formação de coágulo naquela região. Esse coágulo vai formar fibrina, essa fibrina vai formar um novo osso. Então, aquele osso Vai está em contato. estimular componentes celulares a migrarem para aquela região, né? E aí, assim, a promover essa neoformação óssea naquela área. Aí ocorre o quê? Osso integração. Aquele osso que está ali dentro do Exatamente. vai sair, vai formar um novo osso primário. Poxa, Alex, você está falando isso aí por quê? Porque isso tudo depende de quê? Oxigênio. Também. Esse poder, Sem oxigênio, essa nossas células não trabalham bem. É o combustível, é um dos combustíveis dela, né? E isso é aí entra importante. a questão da anemia. Porque, se a gente for buscar na literatura, eu busquei e vi bastante que existe uma relação muito grande na odontologia
Não existe, eu vi poucas relações com outros tipos de anemias, que a anemia depois vai falar e classificar. Mas tem muita relação, tem muita associação em relação à anemia falciforme. Sim, sim. Muito grande, né? Então, é um processo crônico que requer uma equipe multidisciplinar para tratar aquele paciente. Exato. A gente vê muitos estudos relacionados à anemia falciforme, anemia aplásica, mas existem condições, né, que são mais comuns também no nosso dia a dia que a gente não pode deixar passar. E aí que vem realmente nessa leitura, a gente precisa sim solicitar um hemograma do nosso paciente, né? Só que aí vem o prévio, você planejou, você fez todo, há uma qualidade de tecido, a gente tem condições de fazer aquele implante, mas aí na avaliação clínica eu vejo a mucosa do meu paciente mais pálida, eu vejo uma atrofia lingual. Esses sinais, eles me remetem a uma possível anemia, né? Paciente com xerostomia. Então, a gente tem que estar atento também nessa condição, quando a gente recebe esse paciente, de tentar entender como é que ele está sistemicamente. Isso é importante. E questioná-lo se ele se sente mais cansado, se ele tem mania de chupar gelo, porque a sensação da xerostomia e do ardor bucal gerado faz com que ele sinta conforto chupando gelo. Então, alguns pacientes relatam isso com mais frequência, né? E atento à mucosa do paciente. Língua mais brilhosa, mais pálida, quelites angulares, podem estar associados à anemia. Não é uma única condição relacionada à anemia, mas pode estar associada. Então, a gente precisa, sim, e o exame melhor para a gente começar essa leitura é o hemograma. Ontem eu fiz um quiz, Alex, um quiz de caso clínico, onde eu trouxe um caso de uma paciente anêmica, está até salvo no meu feed, essa live, que exatamente foi isso. Era um procedimento cirúrgico simples, que era uma extração, que ela veio com a necessidade, mas ela apresentava uma anemia específica que me impossibilitou de conduzir o procedimento cirúrgico naquele momento. Então, eu precisei realmente que ela fizesse uma avaliação, sempre há necessidade de fazer avaliação, mas eu precisei postergar esse procedimento em função da condição de anemia que ela apresentava. Para quem quiser depois pode acompanhar lá no meu feed, que está live salva, tá? Então, a anemia, a gente sempre associa muito a deficiência de ferro. O paciente está com anemia, está com deficiência de ferro. Não, a anemia é um mundo, gente. A anemia, ela está associada a muitos fatores e a gente precisa, sim, ter um olhar sensível. Não somos hematologistas, longe de mim me tornar uma hematologista, né? Mas a gente precisa ter um olhar sensível ao ler um eritrograma e perceber de que possa ser uma deficiência nutricional ou possa ser algo maior, uma aplasia medular, uma insuficiência renal, uma doença autoimune ou mesmo uma condição genética. Então, existem muitos fatores associados a isso, que a gente precisa estar atento, e esse exame, ele dá um mapeamento inicial. Ele é muito importante para isso, gente, muito importante. Né, Lecão? Isso é fundamental a gente bater na tecla da anamnese. Tudo que você falou aí, a gente consegue fazer essas perguntas que na investigação que a gente está relatando, ele vai relatar, vai fazer perguntas e vai relatar o que ele está sentindo. Por isso a gente pega e pensa no nosso diagnóstico e plano de tratamento. Muitas vezes, essa questão de, como é que eu posso falar, de industrialização da odontologia, vou falar assim, que está fazendo de uma forma que não está sendo bem adequada, o paciente chega na cadeira e às vezes o profissional não faz essas perguntas do paciente. Quer dizer, alguém fez lá, ele chega aqui, vou tratar e acaba não fazendo isso. E é importante essa anamnese. E o insucesso, né, que possa vir do seu implante pode estar relacionado, sim, a uma situação dessa. Porque se você não tem uma qualidade de tecido, você não vai ter as condições ideais para que a osseointegração aconteça. Então, às vezes, sim, o insucesso pode estar relacionado a isso. Com certeza. A anemia é o quê? Diminuição das células vermelhas. Tá? Dos níveis... Mas pode demorar em quê? Pode acarretar em quê? Diminuição da cicatrização, demora na cicatrização. Isso. Tá? É um paciente que vai ter um atraso. De infecção. Muito grande de infecção. É por isso que esse tratamento multidisciplinar é bastante importante.
E Isso algumas mesmo. vezes quem trabalha também com PRF, que é plasma riquidina, é bom você também às vezes fazer, associar na sua cirurgia, quando fazer sua cirurgia de uma pessoa que está com anemia, você além de fazer antibiótico profilaxia, que depois eu vou falar um pouquinho aqui, é bom também você tratar através do PRF. Tem gente que pode falar um pouquinho do que é PRF, que fala melhor do que eu ali. Como que é essa São situações que a gente vai lidando, né? Então, assim, a anemia, ela, para ficar um pouco mais claro, e vocês podem estar interagindo, gente, pode trazendo um pouquinho da experiência de vocês também em relação a isso. A anemia, ela não contraindica um implante por si só, mas determinadas condições de anemia podem sim contraindicar. E anemias mais graves, sim, contraindicam, né? Porque você não vai ter uma qualidade, como a Alex bem mencionou. Ela vai interferir no processo, vai atrasar o processo de cicatrização tecidual, ela vai predispor à infecção, né? Então a gente vai ter um paciente mais suscetível à infecção. Então a gente está comunicando, né? Está criando um meio de comunicação e essa ferida ela pode estar suscetível a isso. Só que anemias leves, anemias que eu identifiquei, uma anemia microcística, e que muitas das vezes pode estar associada a uma deficiência de ferro, por exemplo, ela é uma anemia que me permite conduzir. Claro que eu vou encaminhar para o profissional, vou encaminhar para o hemato, para um nutricionista, para que eles me dêem o melhor mundo. A gente quer o melhor mundo, né? A gente não quer trabalhar num tecido que não tenha qualidade. Mas se é necessário, naquele momento, fazer, fraturou no longo eixo o dente, é um incisivo central, eu preciso otimizar aquele tecido, fazer extração e fazer a carga imediata naquela região. Então, assim, eu vou ponderar isso. Aquela anemia, ela é impeditiva? Não, é uma anemia leve, é uma anemia discreta, eu vou encaminhar, mas eu vou sim intervir e entrar, aí sim, como o Lecão mencionou, eu vou tentar controlar esses fatores biológicos, né? Então, eu vou entrar com mecanismos antibiótico, com mecanismo com o PRF, porque no PRF a gente está não só o LPRF mesmo, a gente está ali entrando naquele tecido com fatores de crescimento que são liberados pelas plaquetas. E esses fatores de crescimento, eles vão estimular a angiogênese, a neoformação óssea. Então, eles vão estar me ajudando nesse processo de cicatrização, de regeneração, reparo tecidual, né? Então, eu tenho ali, além disso, leucócitos, que eu posso estar levando junto com o PRF para aquele tecido. E isso é importante para a gente, porque aí eu crio um meio de sistema imunológico, né, naquele local, que vai me permitir prevenir ou evitar um processo infeccioso. Então, assim, em condições como situações limites, eu vou ponderar. Então, essa decisão é uma decisão limite, é uma decisão de cada um, né? No mocho mesmo, quando a gente está numa situação específica, Então, né? Não é uma coisa que é para ser protocolada assim para todos os casos, mas sim é uma condição que me permite conduzir naquele momento, contanto que eu tenho conhecimento do que eu estou lidando, né? E quem vai me informar isso vai ser aquele eritrograma daquela paciente. Então, eu vou saber se ela está anêmica, ou seja, se houve uma redução na contagem das hemácias, se houve... Porque quem transporta, quem faz as trocas gasosas é a hemoglobina que está dentro das hemácias. Então, meu olhar, sempre quando eu olho para um eritrograma, a primeira coisa que eu vou olhar é a hemoglobina, os níveis de hemoglobina, se eles estão ali dentro de um padrão de normalidade. Eu não vou entrar agora no mérito de valor de referência, valor ideal, mas assim, no valor de referência, se eles estão abaixo dele, eu considero que o meu paciente está com anemia. Então, isso é um parâmetro importante naquela leitura, naquele momento para mim, né? E aí eu continuo com os outros parâmetros, eu não desmereço os outros, porque é uma construção. Eu preciso entender os outros parâmetros para direcionar no tipo de anemia. Se aquela anemia é por uma deficiência de ácido fólico ou vitamina B12, se aquela anemia é por deficiência de ferro, se aquela anemia é por uma aplasia medular, ou se ela é por uma insuficiência renal. Você vê que são situações totalmente contrárias, né? Ou mesmo suspeitar de uma condição, uma anemia congênita, né? Uma anemia falciforme, uma condição congênita.
que ela gera uma outra presença de componentes, né? Então, a gente vai ver lá no laudo, lá abaixo, a gente pode ver presença de drepanócitos, células em alvo. Então, isso me faz pensar numa anemia falciforme também. Então, são comportamentos totalmente diferentes. Já tem anemia falciforme, quando ela chega no seu consultório, mas das vezes ela já sabe que tem. Exatamente, já tem um diagnóstico prévio. Já conseguiu, devido a essas características que você acabou de falar, né? Em relação à anemia falciforme. Então a pessoa já chega no consultório, é claro, eu tenho quem está assistindo aqui o vídeo, a live agora, ou se não, o vídeo gravado, às vezes trabalha no interior, e aquele paciente é a primeira vez, não tem contato com o médico, a primeira vez que ele vai para o dentista, então você acaba detectando também através dos exames laboratoriais. É bom deixar bem claro aqui que a pessoa que tem contraindicado usar implante, pessoa que tem anemia grave. Porque no exemplo que você falou aí, a gente pode entrar com antibióticos. Exatamente. Peraí, desculpa. Você vai entrar em contato com o médico, encaminhar o paciente para o médico entrar em contato com você e falar para o paciente liberado para fazer cirurgia, tranquilo. Você vai entrar com antibiótico, ele vai falar, fazer uso de antibiótico profilaxia. Você vai fazer uso de antibiótico profilaxia, esse paciente você vai manter o antibiótico por mais de 7 dias. É importante deixar bem claro isso aqui. A comunicação você com o médico, antes de operar o paciente. Não, sempre, sempre. A gente, a nossa leitura, a gente suspeita o diagnóstico, a gente não é hematologista, e só dessa conversa eu acho que já dá para vocês entenderem que a anemia não é uma coisa, não é algo que pode ser tão simplório, né? A gente pode ter condições mais discretas, mais simplórias, mais fáceis de serem conduzidas, mas a gente pode ter condições maiores. E esse olhar, essa sensibilidade nesse olhar é que vai nos direcionar para isso. E essa conversação com o profissional, com o hematologista que acompanha o paciente, ela deve ser realizada sempre, sempre, gente. A gente não vai interferir nesses aspectos, né? Mas a gente entendendo isso, a gente consegue otimizar, porque a gente tem que dar qualidade para o nosso paciente também, a gente tem que dar atenção a ele. Se o nosso paciente fraturou um dente, gente, a gente vai fazer o quê? Vai deixar ele naquela condição lá, um abscesso? Temos que dar alguma condição para ele, né? E a gente entendendo que ele é anêmico, se ele fraturou, a gente criou uma comunicação do meio interno com o externo. Então a gente precisa, assim, dar uma assistência e o quanto antes, não aquela questão de vou mandar uma carta para um médico, você entrega ao paciente e fica no aguardo. Não, é importante que a gente entenda o que está acontecendo com ele e oriente, e se possível, porque o paciente ele tem o direito, ele deve saber o que está acontecendo para ele entender como que ele vai conduzir também, né? Não deixá-lo desassistido nesse processo. E esse contato com o médico pode ser feito via telefone, pode disponibilizar e a gente poder estreitar essa relação e dar, assim, ao final, um melhor resultado no planejamento, um melhor prognóstico, né? Porque a gente pode estar lidando com questões também estéticas, áreas estéticas, danos teciduais maiores que a gente precisa estar intervindo. Então, a gente não é passar a bola e aguardar, né? E esse exame, sim, a gente pode estar apto para isso, a gente tem condições de fazer essa leitura, de ser capacitado para isso, né? E despertar nosso olhar, né? Sempre que olharem para uma mucosa pálida, uma língua brilhosa, desconfiem, desconfiem. Pode estar associada a uma condição como essa, uma anemia ali. Questione o paciente se ele tem se sentindo mais cansaço, se ele tem sentido palpitações, né? Então, a gente vive numa rotina de tanta modificações, tanto estresse, e, ao mesmo tempo, a gente tem pacientes que estão hoje fazendo reeducações alimentares a bel prazer, né? Tem gente que da noite para o dia vira vegano. Não como mais nada de origem animal. Gente, a gente precisa de vitamina B12. Vitamina B12 é de origem animal. E a ausência dela leva a anemia megaloblástica, macrocítica, um tipo de anemia específico. Não só isso, como outros fatores aumentam a predisposição a risco cardíaco também. Então, assim, tem que ter um acompanhamento com um profissional, com um nutricionista, né, com um nutrólogo. Tem que ter uma orientação, mas nem todo mundo vai chegar para a gente bem acompanhado, dizendo, olha, estou fazendo suplementação,
eu comecei uma reeducação, eu sou vegana. Não, a gente vai receber esses pacientes que resolveram da noite para o dia. E a gente tem que estar atento a esses sinais, né? A gente tem que estar atento a esses sinais, porque se a gente entrar num processo desse, a gente pode ter um processo infeccioso e a gente não entender, a gente pode ter um atraso de cicatrização, um insucesso na osseointegração. Poxa, perdi meu implante, mas aquela condição ali estava toda ideal. Oi, legal. A pessoa perde o implante, não sabe por que perdeu. Não sabe por que perdeu. Não sabe Nossa. por que aquela... E acontece, biologia não é matemática exata, a gente sabe, mas não entende. E paciente com anemia, principalmente anemia falciforme, ele tem uma sucessão maior para doenças periodontais, devido à característica da tuberculose daquele paciente. Exatamente. Se você for na literatura, porra, isso quer dizer o quê? Está falando de implante, doença periodontal, pô. Doença periodontal ao redor do dente, doença periodontal ao redor do implante. Para implantar, exatamente. Em dente, você tem os ligamentos periodontais, que são aquelas fibras que ficam na dentição daqui, entre o dente e o osso. Então, ali passa várias artérias e veias naquela região, que acaba levando o que na célula de defesa, a ligação é muito maior naquela região. Então, a resposta à doença periodontal é maior e a progressão da doença é menor. E implante não, implante eu acabei de falar, que a Aninha falou que ele está integrado, ele está preso no implante. Então, ele não tem os ligamentos periodontais. Isso quer dizer o quê? Que as células de defesa chegam mais lentas e a progressão da doença é muito mais rápida. Então, a depender da qualidade óssea, sim, é. Você fez um implante no paciente, um exemplo que é mais comum, principalmente no Brasil, que é anemia, principalmente no Nordeste, Sul, Nordeste e o Recife, tá? E você fez a cirurgia de implante. Nesse paciente que tem anemia falciforme, você tem que acompanhar esse paciente com uma manutenção mais rigorosa. Vai ter acompanhamento desse paciente a longo prazo, porque, como eu falo com meus alunos, 90% dos pacientes que você coloca os implantes, 90% desses pacientes que você coloca os implantes vai durar 10 anos. Não, isso aí é uma nova conscientização mesmo, né, meu amigo? Porque a gente tem que trabalhar a periimplantite, né? Ela é uma realidade. E essa conscientização de manutenção de saúde, ou mesmo até no planejamento desse implante, na qualidade de tecido que a gente vai deixar em torno desse implante, para promover isso, para que o paciente consiga promover saúde, é importante. Essa consciência é importante, porque a gente que é periodontista, a gente lida hoje com a doença periimplantar, né, com perdas de implantes em alguns momentos, né, alguns insucessos em função disso, da doença, do processo infeccioso. E aí vem exatamente o trabalhar a qualidade tecidual, o entender seu paciente. E aí a anemia falciforme ela é um capítulo à parte, porque a anemia falciforme é uma condição genética que leva a uma alteração na hemoglobina. A gente tem uma hemoglobina S ao final, que ela polimeriza. Então, quando ela polimeriza, ela enrijece. Por isso que ela vai ficando no formato de foice, de lua. Ela sofre um processo de polimerização que vai fazendo com que ela fique nesse formato. Ela enrijece a hemácia. E isso reduz a capacidade de troca gasosa da hemácia, né? A gente tem uma troca gasosa reduzida nessa hemoglobina, aumenta a viscosidade sanguínea e a predispõe a esse acúmulo, né? Que ela se acumule nos vasos, obliterando os vasos. Então, o risco de uma necrose no paciente com anemia falciforme, ele existe, isso é uma realidade, né? Inclusive sem fazer procedimento algum, né? Então a gente pode ter uma necroses pulpares associadas a isso. Então, assim, é importante, é um capítulo à parte, nós que somos, a gente tem no Nordeste a gente tem uma maior prevalência, né, de pessoas com anemia falciforme, mas requer também, são situações específicas, né? Então a gente vai de uma situação mais que existe, que é um problema, para uma situação que é mais comum, um paciente vegano. A gente vai de duas situações diferentes. Um paciente vegano que não faz reposição de vitamina B12 e que tem uma anemia macrocítica, que é outro tipo de anemia, outro perfil de anemia, né? Então, esse paciente também requer nosso cuidado, requer nossa atenção, porque ele também está em hipóxia tecidual, ele também tem um tecido de pobre qualidade, ele também vai ter um epitélio atrofiado.
Então, eu sou imunologista, então a gente gosta muito de falar dessa parte imunológica do sistema de defesa, mas assim, quando a gente tem uma atrofia epitelial, a nossa derme, a nossa pele, a nossa mucosa, é nossa barreira de defesa contra micro-organismos, para que eles não entrem. Então, se eu tenho um epitélio atrofiado, eu tenho já um rompimento dessa barreira, uma barreira mais frágil. Então, esses pacientes, eles realmente são mais suscetíveis a processos infecciosos. Então, você pode obter o sucesso do implante, mas se você não fizer um acompanhamento adequado, e claro que a gente quer que esse paciente ele vá ao nutricionista, faça todo o acompanhamento quando for nutricional, ou mesmo o hematologista ou o oncologista, porque a anemia também pode ser gerada por um processo oncológico. Então, a gente tem pacientes de diferentes processos, né? Doenças crônicas, pacientes com doença de Crohn, ele pode ter anemia, né? Ele tem uma perda, um processo inflamatório que pode levar a uma perda de células sanguíneas, perda de sangue, e além disso reduz também a absorção de nutrientes. E nutrientes que são essenciais para a formação das hemácias. Hemácias, para ser formadas, elas precisam de ferro, de vitamina B12 e de ácido fólico. São 3 nutrientes essenciais para elas estarem bem formadas. Então, se a gente não tem o aporte deles, a gente tem esse tipo de anemia associado também. Então, são muitos fatores, meus amigos, e o eritrograma, ele pode nos guiar nesse mapeamento, né? Ele pode nos orientar, não só dizer que está anêmico, mas que tipo de anemia. E a gente saber conduzir de acordo com cada necessidade, tá? Não contraindica o implante por causa disso. O que eu acho interessante, amigo, que quando a gente chega pro... A gente está dando aula, né? A gente fala pro aluno, rapaz, solicita um exame laboratorial, às vezes ele pergunta para quê? Não tem esse interesse. Então a gente tem que botar na cabeça, isso também ocupa na nossa graduação. Tá? Porque na graduação, às vezes, não dá tanta atenção a esse tema. A gente quer aprender técnicas, né? A gente tem aquela ânsia e não tem maturidade, às vezes, para lidar com o problema que pode surgir quando a gente é natural. Da formação acadêmica do curso mesmo, que não volta o dentista, às vezes, para a importância dos exames laboratoriais. Isso é chato, infelizmente tem que ser comentado. E por isso a necessidade do dentista saber interpretar. É importante. Além de interpretar, saber quais exames devem ser solicitados e para que deve ser solicitado. Exato. Isso aí a gente tem que ter muito claro. Exato. Não é sair solicitando exame para todos os pacientes. Não. A gente não precisa sair solicitando exames para todos os pacientes. A gente precisa ter sinais e sintomas que nos indiquem, nos suspeite, nos gere uma suspeita de que a gente precisa avaliar algo a mais, né? E por isso que a gente trouxe aqui as manifestações orais também, que podem estar associadas à anemia, e manifestações sistêmicas também, de cansaço, de palpitação. Isso faz a gente suspeitar e solicitar. Mas se eu vou fazer um procedimento cirúrgico, eu preciso fazer uma leitura mínima. Oi, Lecão. Oi, não ouvi. A necessidade de chupar gelo. De chupar gelo. Então tem que olhar a tontura, mal-estar, fadiga. São coisas, exato, que a gente vai ganhar na nossa anamnese. Então, se a gente fizer um questionamento mais direcionado, mais entendendo por que a gente está perguntando aquilo, né? A gente consegue direcionar mais essa leitura e aí otimizar. Nós queremos atender, o paciente também quer botar logo o dente dele, a gente também não quer atrasar o atendimento do paciente. Mas a gente tem que entender que manifestações sistêmicas vão influir nisso, né? E pode atrapalhar todo o prognóstico e toda a qualidade tecidual do que a gente vai entregar ao final. Então, a gente precisa, sim, quem trabalha com cirurgia, nesses aspectos, é importantíssimo a gente saber como é que está nosso paciente. Fazer essa leitura. Eu nem sempre peço um exame, solicito nessa consulta. Às vezes eu peço para ele trazer um exame que ele fez. Às vezes o paciente fez recente, ele fez aquele check-up mais recente. Então eu peço para ele trazer para eu já entender como é que ele está. E o bom é que nesse exame, às vezes, vem o histórico do paciente, né? Se ele faz no mesmo laboratório, a gente consegue ver o caminhar dele, né? Então, assim, direciona nosso olhar, traz para aspectos que são importantes nessa leitura. Então, olhe o eritrograma, verifique de cara a hemoglobina do paciente, vejam lá os níveis de hemoglobina do paciente, se eles estiverem baixos,
o paciente está anêmico. Vamos lá, vamos caminhar nos outros parâmetros. É claro que a gente precisa de um tempo maior para capacitar para isso, né? E a ideia realmente é trazer essa realidade, que é algo que a gente já aplica na clínica. Então, trazer isso para a rotina de vocês também, porque é uma ferramenta muito útil. É uma ferramenta que ela já vem, que 70% dos casos, ela já direciona os médicos em diagnóstico, em metaterapêutica, em monitorização dos pacientes, e que a gente não utiliza. A gente vai às cegas, eu vou fazer uma cirurgia no meu paciente às cegas, né? Sem tentar avaliar essa condição sistêmica, sem buscar isso na anamnese do meu paciente. É importante que a gente busque, sim. E se suspeitar, solicitar os exames, sim. Né? Não são para todos os pacientes que a gente vai solicitar, mas em alguns casos a gente vai precisar, sim. E hoje a reeducação alimentar, as pessoas estão buscando, às vezes, afloradamente, mudanças de hábitos, né? A pandemia fez a gente refletir muitas coisas, melhorar em alguns aspectos e outros não, às vezes piorar. Mas isso é importantíssimo a gente estar atento, porque esses pacientes estão no nosso consultório, né? Esses pacientes, eles estão vindo para a gente. É bom deixar bem claro aqui que a gente tem que fazer de tudo para prevenir infecções oriundas dos nossos procedimentos. Então, uma pessoa que está no procedimento, um paciente que ele não sabe que tem a possibilidade de infecção é muito grande. E a possibilidade de você perder aquela cirurgia que foi realizada, ou complicar aquela cirurgia que foi realizada é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a partir do momento que você detecta que o paciente tem, você entra com seu antibiótico de profilaxia. Exato, você já previne. É obrigatório. Você já melhora o mundo, você já modifica aquele meio. O índice de sucesso vai ser muito grande. Exato, Então, exato. é chato você perder um implante, mas por quê? Porque senão a gente não fez uma anamnese adequada no paciente. Então, não é contraindicado. A única coisa que é indicada é anemias graves. Então, você tem que tomar cuidado em relação a isso, saber interpretar os exames, para não fazer seu procedimento cirúrgico em um paciente que não está apto para isso. Então, deixa bem claro. Outra coisa, você tem que saber que nós estamos numa equipe multidisciplinar. Então, esse contato com o nutricionista, com o fonoaudiólogo, não é para esse caso. Mas não é para esse caso. Mas essa atenção é importante. Com o nefrologista, porque o paciente pode ser um paciente com insuficiência renal, e aí você está dando essa atenção a ele. Aí você vai fazer seu procedimento, mas você vai ter o contato com o nefro para alinhar, né, o melhor momento, as condições ideais, exatamente, porque senão a gente contraindicaria, né? Qualquer paciente com condição sistêmica, não vou intervir. Nossa, não, vou encaminhar, só volte saudável. Não é bem assim, gente. Não é tão simples assim de resolver, tem coisas que não são tão simples assim de resolver, né? Então a gente precisa dar qualidade, até porque a anemia, se for nutricional, ela pode estar relacionada à ausência de dentes. A digestão começa na boca. Então, a gente precisa reabilitar esse paciente, dar uma qualidade para que aquele bolo alimentar seja entregue de uma maneira adequada e aí sim a gente consiga ter a absorção dos nutrientes lá no intestino. Então, se você não coopera por isso, você já está falhando na digestão inicial, que é na boca. Então, esses aspectos, eles são importantíssimos, gente, importantíssimo. É bom a gente estar atento, é bom a gente ampliar nosso olhar, né? A gente lida com saúde, a gente promove saúde, e é isso a intenção da gente, tá trazendo essa realidade para vocês, né? Trazendo um pouco mais. A Alex trouxe muito dessa realidade dele, que ele trabalha nessa parte de implante, prótese e pério, né? Ele consegue abraçar, ele sabiamente consegue abraçar essas três vertentes. Então, esse olhar dele é amplo em relação a esses aspectos e a gente precisa, sim, estar atento à condição sistêmica dele, né? Convido a vocês a conhecer um pouco mais até a filosofia compulsar, né? Para quem não baixou meu e-book, eu deixei disponível lá na minha bio. Vocês podem estar baixando esse e-book, é um e-book gratuito, que tem o caso clínico que eu expus no quiz de ontem, tá bom? Então, vocês podem estar baixando lá. E alguma dúvida, vocês têm algo a mais a acrescentar para a gente? Pode falar. Diga, Lecão, meu amigo. Pode... É bom a gente garantir o melhor atendimento possível aos nossos pacientes. Então, eu quero deixar aqui bem claro que ia fazer toda essa questão de planejamento,
tá? E importante também fazer, olhar, estudar mais um pouco, ter um olhar mais adequado para esses Claro. análises de exames laboratoriais. Por isso que Não tem essa como a filosofia, gente fugir disso. Não tem essa como. A gente filosofia, lida com condição sistêmica. essa filosofia que você está criando, a filosofia maravilhosa no qual eu apoio, porque existe uma deficiência muito grande no mercado, nós dentistas, tá? É claro que está no meio acadêmico a gente acaba estudando um pouquinho mais, mas às vezes a pessoa não se afasta um pouquinho do meio acadêmico e existe essa dificuldade de interpretação. Então, às vezes, ele não sente a importância de solicitar exames laboratoriais. E é Então, eu natural, queria né, Alex? A gente solicitar e se sentir inseguro naquela leitura. Quantos que a gente vê aquele exame, a gente fica assim, vê a alteração e aí você fica com receio, né? Não vou intervir. Identifiquei uma alteração num parâmetro, não vou intervir, vou encaminhar para o médico. Mas o avançar nesse olhar faz você otimizar seus atendimentos. Entender que às vezes aquela alteração não vai interferir na sua conduta, pelo contrário, você pode conduzir e você vai dar qualidade ao seu paciente e vai encaminhar também, né? Então, às vezes você não perde paciente, você não vai perder seu paciente. Você vai abraçar seu paciente, ele vai entender a importância daquilo. Hoje eu recebo paciente, eu atendi essa semana um paciente meu que eu pedi a ele o exame laboratorial dele, ele teve uma doença periodontal avançada e líquen plano também. E a gente estabilizou a doença, estabilizou o quadro do líquen plano dele, que ele estava com desconfortos, com dores associadas. E ele trouxe o exame laboratorial atual, ele veio para manutenção, ele está em terapia periodontal de suporte, eu sou periodontista, e ele veio nesse acompanhamento, ele falou, Ana, trouxe meu exame para você, porque eu apresentei uma infecção urinária, né? E eu queria que você lesse essa alteração aqui, porque ele entendeu que a condição bucal, ela pode comunicar com a condição sistêmica. Ele já estava em acompanhamento, fazendo a atenção com o médico, fazendo uso da antibiótico, e espontaneamente ele trouxe isso para ver se aquilo ali poderia estar alterando. E ao fazer a avaliação do exame, eu realmente identifiquei uma alteração na taxa de filtração glomerular dele e orientei ele, porque ele foi numa emergência, acompanhar com o nefrologista essa situação, porque ele estava já tendo uma alteração nesse processo e pode estar associada à infecção que ele apresentou, mas que precisa ser avaliado, né? Então, quando a gente começa a entender que a boca ela não está separada do corpo, a gente não dissocia ela trabalha junto, e ela trabalha junto com o sistema gastrointestinal. Então, ela tem, não é só falar, não é só, ela trabalha, a digestão começa na boca. Então, esses processos, eles são importantíssimos de leitura, né? Amanhã a gente vai estar falando sobre diabetes, e a relação serei eu mais outra periodontista, a professora Isabelle, falando exatamente da diabetes, né? Como enxergar um paciente diabético, né? Então, esses fatores são importantíssimos de leitura. E isso, a gente tem que cada vez mais trabalhar essa consciência em relação a isso, porque a gente se culpa muito em relação à técnica, que eu fiz a técnica que não deu certo, às vezes pode ser uma condição sistêmica, seu paciente não está em qualidade para responder àquela situação. E essa leitura é de suma importância, gente. Vamos abrir um pouquinho mais. Eu sei que nosso mundo é muita coisa, são muitas técnicas, muita tecnologia. A gente vai estudando muito sobre isso, mas não vamos deixar de olhar, ter um olhar sensível ao nosso paciente, individualizar um pouco mais a atenção, olhar ele sistemicamente, que as doenças crônicas estão aí, né? A gente tem um processo de cada vez mais comum, né? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, doenças cardiovasculares, as dislipidemias, mudanças de hábitos, né? Então, desnutrição, mesmo paciente que, fitness, paciente está desnutrido, às vezes não está fazendo suplementação adequada. Então, isso é importante. E esses pacientes vêm para a gente, viu, gente? Não é só com anemia falciforme, não. É com anemia de deficiência de ferro, anemia de vitamina B12, de ácido fólico, anemias que a gente consegue contornar também e outras situações maiores também. Gente, um beijo para vocês. Lecão, meu amigo, obrigada, viu, pela sua presença hoje aqui. Obrigado, nada. É bom, eu queria que você falasse um pouquinho do curso,
Esse vídeo vai ficar gravado, vai Sim, estar no YouTube, aí as pessoas vão convido assistir. vocês a conhecer. Verdade, Lecal, verdade, meu amigo. Convido vocês a conhecer a Compulsar, que eu idealizei, é um projeto meu, que trago essa realidade dos exames laboratoriais com discussão de caso clínico. Eu trago realmente a realidade do consultório para a nossa rotina, então a gente traz um pouco mais sobre isso. Convido vocês a conhecer o projeto. Estou trabalhando minha rede social com material, conteúdo relacionado a isso. E para quem é de Salvador, nós estamos, modifiquei a data, eu estava com a data, Lecão, do curso dia 4 e 5 de dezembro, 3 e 4 de dezembro, perdão, mas alguns colegas, alguns alunos meus entraram em contato dizendo em relação à data se eu poderia modificar, né, a data, porque eles não conseguiriam. E aí eu conversei com os alunos já inscritos, a gente alinhou isso e modificamos a data do curso para dia 14 e 15 de janeiro. Deixa eu só confirmar aqui que foi algo mais novo. Foi 14 e 15 de janeiro, exatamente. Então, para quem quer se inscrever ainda dá tempo. O curso ele está com promocional de Black Friday até dia 28 de novembro. Na minha bio tem um link de acesso. Será um curso híbrido, serão 2 dias imersos presenciais no NEOBA, onde a gente vai estar trazendo toda essa programação. Vou capacitá-los a ler como eu leio esses exames, tá? E teremos 2 momentos online também, para poder fazer essa construção, né? Primeiro eu vou fazer um check-in online, e no dia seguinte a gente vai ter o presencial nos 2 dias seguintes, e depois de uma semana a gente vai ter o check-out, onde eu vou trazer essa questão de valores ideais, valores de referência, que aí a gente tem outras questões que podem ser avaliadas também, ampliar um pouquinho mais. Mas primeiro eu vou capacitá-los a ler esses exames e poder construir essas informações como eu construo hoje. E aí sim, dando a vara para pescar, a gente vai avançando, né? Vai avançando nessa leitura. Ô, meu amigo, obrigada, viu, pela sua presença. Muito obrigada mais uma vez. Você mora em meu coração, Decinha também, a esposa dele, que estão com uma bebezinha agora. Titiana vai babar. Um beijo grande, viu? Boa noite a todos que ficaram aqui até agora, né? Quem não baixou, baixa lá o e-book, vão obter informação sobre a filosofia Compulsar e vai lá no curso, quer saber mais um pouquinho da programação? Vai lá, dia 14 e 15 de janeiro, ainda vamos mudar um card lá, tá? Mas dia 14 e 15 de janeiro teremos o nosso curso presencial de imersão. Bem-vindos a Compulsar. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Até mais, Aninha. Tchau, tchau.